Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Que essa paz reina nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade, a qual Ele tem me concedido para estar falando da sua palavra, do seu amor, da sua graça. Eu gostaria de ler com os irmãos a passagem que me chamou bem a atenção, de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, que diz assim: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então a gente vê essa passagem da palavra do Senhor que relata Jesus nos ensinando a orar pelos nossos irmãos, a orar pela nossa família, a orar por cada um daqueles que estão em nossa volta. Primeiro, o da nossa casa, né? Tanto o familiar como o parente e os irmãos em Cristo. A Bíblia aqui relata que Pedro, ele não tinha noção do perigo a qual ele estava correndo. Ele não tinha noção do perigo que estava em sua volta. Ele não sabia que o inimigo estava fazendo um laço para destruir a sua vida espiritual. Porque quando Jesus fala que pediu para cirandar, ela pediu para destruir a vida de Pedro espiritualmente, para que a sua fé fosse totalmente abalada, que ele não pudesse mais se reerguer ou se estruturar como cristão, como servo do Senhor. E ele não tinha noção porque ainda era imaturo, ele não tinha noção porque era autoconfiante, ele não tinha noção porque não tinha discernimento espiritual ainda e achava que as coisas iam ocorrer segundo a sua imaginação, segundo o seu próprio querer. E nós vemos aqui que Jesus, sabendo, conhecendo o coração de Pedro, conhecendo que Pedro precisava ser estruturado espiritualmente, vendo que Pedro precisava se converter de espírito, alma e corpo ao Senhor, o Senhor aqui ele relata que ele rogou a Deus, rogou ao Pai por Pedro, orou por Pedro, pediu para que Deus guardasse Pedro, pediu para que Deus protegesse Pedro, pediu para que Deus não deixasse que a fé de Pedro esmurecesse, ou que a fé de Pedro ali viesse a cair por terra, e ele viesse ali se desviar totalmente dos caminhos do Senhor. Então Jesus, ele nos ensina que nós devemos orar um pelos outros, orar sem cessar, orar com fé, mesmo a pessoa não tendo entendimento, mesmo a pessoa não sendo compreensível ali naquele momento, e achando que está tudo bem, e achando que da forma dele pensar, da forma dele agir, está da melhor maneira possível. Pode ver que Jesus, relatando aqui a Pedro a situação, que ele tinha rogado pela vida de Pedro, Pedro ainda falou: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Então ele não tinha noção do que estava por vir sobre a sua vida, ele não tinha noção do que iria acontecer sobre a sua vida, e nós sabemos que o Senhor ali alertando a ele, e o Senhor ali intercedeu pela vida dele. Você continua intercedendo pelo seu pai, pela sua mãe, você pela sua esposa, você pelo seu esposo, continue orando pelos seus familiares, porque eles não entendem o mover de Deus, eles não entendem o trabalhar de Deus, eles não entendem o perigo que rodeia de tão perto a sua vida, mas com a sua oração, com a sua intercessão, aleluia, Deus vai trazer livramento, aleluia, Deus vai guardar a sua fé, aleluia, e Deus vai estruturar, aleluia, a sua vida espiritual na presença do Senhor. Pode ver que a oração, aleluia, de Jesus pela vida de Pedro, mesmo Pedro passando pela toda aquela situação,
quase mata ali Malco, ali cortou a sua orelha, depois negou o Senhor, mas pode ver que a oração do Senhor foi poderosa e Pedro ali se arrependeu ali do que tinha feito, se voltou para o Senhor, aleluia, e foi uma bênção na presença do Senhor, aleluia. A oração, aleluia, de Jesus ali, que ele nos deixou como exemplo, tem muito efeito. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então o que eu quero dizer é que a tua oração tem muito efeito, vai trabalhar, vai fazer segundo a vontade do Senhor, no momento certo, na hora certa. Não desista e não desfaleça, aleluia, porque as nossas orações é ouvida, aleluia, nos céus, aleluia, e no momento certo Deus vai responder, assim como Jesus intercedeu pela vida de Pedro, para que a sua fé não desfaleça, e mesmo toda a trajetória que ele passou, a fé dele não desfaleceu, ele chorou, ele se arrependeu, se voltou, aleluia, foi ali líder ali da igreja em Jerusalém, ali foi uma bênção na presença do Senhor, Deus usou ele poderosamente, muitas almas se converteram através da vida de Pedro, mas começou com a oração do Senhor, que rogou ao Pai, rogou a Deus pela vida de Pedro, e a fé dele não desfaleceu. Por quê? Porque Jesus orou, Jesus rogou pela sua vida, que você faça a mesma coisa pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus familiares, pelos seus irmãos da igreja, que nós possamos fazer da mesma forma, aleluia, porque Deus age ao nosso favor. Se nós orarmos, cremos, o milagre vai acontecer. Não precisamos esperar o momento e a hora ou ficar na expectativa, não. No momento certo, Deus vai agir. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todos sempre. Fique com essa palavra, no nome de Jesus Cristo, aleluia, e que nós possamos colocar em prática a palavra do Senhor, e os milagres começam a acontecer na nossa vida e através da nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.